Mais uma viagem aqui com um teste de consumo. Pessoal, eu vim de São Paulo aqui para minha base, 87 quilômetros rodados, 1h13, deu ali uma média de 13,7 quilômetros por litro. Então a gente vê que na estrada ele realmente consegue fazer aí perto de 14. Mas agora eu vou sair daqui da minha base, em Itu, e vou até a cidade de Campinas. Então vamos zerar mais uma vez o marcador e vamos ver como é que o Ravo se comporta nesse trecho. Só que dessa vez eu vou mudar o modo de condução. Estava usando o modo Eco, vou passar aqui para o modo normal. E também tem uma outra coisa aqui, pessoal, que eu estava usando o nível de regeneração de energia baixo, para preservar a energia cinética na estrada. Eu vou mudar aqui o nível de regeneração de energia para alto. Vamos ver se tem muita alteração no comportamento do carro. Vou exemplificar para vocês de forma mais clara como é que funciona aqui o sistema híbrido do carro. Aqui pela tela do multimídia, a gente consegue ver o que está acontecendo. Então a gente sabe se o motor a combustão está ligado, se não está, se o carro está recuperando energia. Por exemplo, agora que está tudo verdinho aqui, a gente consegue ver que ele está recuperando energia. Mas essa animação aqui, ainda que mostre quando o motor a combustão está ligado, que ele põe o motor ali em azulzinho, ela tem uma indicação bastante discreta. E a gente não sabe com que rotação que o motor está funcionando. Para isso, pessoal, eu coloquei esse outro smartphone aqui com um leitor OBD, onde eu consigo ter a informação da rotação do motor. Por exemplo, ó, tirei o pé do acelerador aqui, agora o carro está recuperando energia, o motor está desligado, tá vendo? Ó, vamos acelerar o carro aqui, ó. Agora o motor já entrou em funcionamento, ó. Ele está ali por volta de um pouquinho mais que 2.000 giros. É importante observar que o funcionamento desse motor aqui pode acontecer de duas formas diferentes, praticamente três, mas duas. Ou ele vai estar atuando como um gerador de energia sem estar acoplado às rodas, e essa é a condição mais normal de você ver o funcionamento, que é quando ele está aqui na casa de 2.300 giros aproximadamente, ou então quando o motor a combustão precisa apoiar o motor elétrico para você ter mais potência. Então quando você pisa mais fundo, quer ver só? Vou fazer isso aqui agora, ó. Vou pisar mais fundo. Você vai perceber ali, ó, que o giro subiu e está subindo de forma progressiva. Por que que isso acontece? Esse carro aqui tem duas marchas, que são acopladas por um sistema de embreagem. Então quando ele percebe que precisa apoiar o motor elétrico, ele meio que coloca o motor em combustão em paralelo e acopla uma dessas marchas. Quando você está numa velocidade um pouco mais baixa, na área urbana, tipo 60, 80 por hora, ele acopla a primeira marcha. Quando você está na estrada em velocidade mais alta, ele acopla a segunda. Mas isso quando você está em velocidade constante. Nessa situação aqui que eu dei um kickdown, vou fazer de novo, ó. Meter um kickdown aqui, ó. O motor a combustão ligou, olha aí. Você está vendo que o giro está bem alto? Muito provavelmente ele está na primeira marcha. A hora que ele chegar no final dessa primeira marcha, o que que ele faz? Ele troca para a segunda marcha. Então, ele faz esse gerenciamento de acordo com a necessidade. O carro não tem conta-giros, mas por aqui a gente consegue ver que na maioria das vezes é um motor atuando como um gerador e ele sempre fica ali na casa de 2.000 a 2.500 giros. Por quê? Porque é o momento ideal de funcionamento do motor, é onde ele consegue ser o mais eficiente para gerar energia, consumindo menos combustível. Agora eu estou aqui no pedágio e é aqui que a gente consegue ver bem esse funcionamento de carro híbrido, né? Se fosse qualquer modelo a combustão, o motor aqui estaria ligado, mas aqui não, o motor está desligado, o ar-condicionado está funcionando normalmente, a gente consegue ver aqui que o giro, rotação está absolutamente em zero, e esse pare e anda aqui que eu vou estar no pedágio, talvez nem ligue o motor a combustão o período todo que eu esteja aqui, mas como é que a gente sabe se não vai ligar? Olha só, aqui pessoal, na tela da central multimídia a gente consegue ver a bateria, você vê que ela está um pouquinho acima da metade, né? Então eu acredito que tem bateria suficiente para a gente concluir aqui todo o pareando do pedágio sem precisar ligar o motor a combustão. Na cidade, você passa muito mais tempo nesse pareanda, né, do que na estrada. É por isso que o carro híbrido ele consegue ser mais eficiente na cidade, porque você tem esses momentos aqui de baixa velocidade, acelerações. Ó, vou andar com o carro agora. O motor a combustão permanece desligado e a única coisa que a gente vê é o fluxo da bateria para o motor elétrico para tracionar o carro, sem usar ali um motor a combustão. Isso é o que faz o carro híbrido ser mais econômico na cidade do que na estrada.
Qual é o problema de usar a regeneração mais intensa? Pessoal, eu estou aqui numa descida que é uma boa descida. Mesmo assim, olha, quando eu tiro o pé do acelerador, você está vendo como ele freia o carro? Eu não consigo deixar o carro descer constantemente. Então eu tenho que controlar no acelerador para que o carro não perca muita velocidade. Aqui, pessoal, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora. Mas olha, tirei o pé do acelerador, olha como ele começa a perder mais velocidade. Então essa regeneração mais intensa não é legal usar na estrada. Por quê? Toda vez que você tirar o pé do acelerador, ele vai aplicar muita regeneração. E aí você perde velocidade. Só que na estrada tem um detalhe. A energia cinética, que é o seu movimento, a constância do seu movimento, é mais importante do que a recuperação de energia. Porque a recuperação de energia que você tem, ela é parcial. Só que na hora que você tem que acelerar o carro de novo para voltar na velocidade que você estava, você gasta de 2 a 3 vezes mais energia do que o que você recuperou. Então, na estrada, você tem que deixar a regeneração num nível baixo, para quando você tirar o pé do acelerador, ele não forçar demais a redução de velocidade. Cheguei aqui no meu destino em Campinas, rodei 77,7 km, 1 hora de viagem, deu uma média de 13,3 km por litro. Você vê que o tanque aqui está perto de 1/4. Mas olha, pessoal, eu usei aqui o meu leitor OBD para saber de uma forma até mais precisa como é que foi a média. E pelo leitor, tá dando uma média aqui de 13,23. Você vê que o computador de bordo ali tá dando 13,3. Então dá para confiar ali no computador de bordo, né? Descendo mais um pouquinho, a gente consegue ter algumas informações adicionais. Deixa eu achar aqui onde é que estão as informações. Ah, subindo, na verdade. Combustível utilizado nessa viagem, 5,84 litros, né? Eu vou dizer para vocês, o carro acabou consumindo um pouco mais, eu imagino, pelo modo de condução e também pela regeneração de energia mais alta, que não deixou o carro assim tão solto. A diferença não é muito grande, mas ela existe. Vamos aproveitar agora o horário noturno para fazer alguns testes. Vou começar aqui com o teste de farol do Ravo H6. Então vamos começar aqui com a posição de lanterna do carro. Você vê que ele tem uma iluminação bastante fraquinha. E aí nós temos aqui o farol baixo. Com o botãozinho aqui dentro, 1, 2, 3 níveis de altura apenas que a gente tem aqui no Ravo. Esse aqui é o menor nível e esse aqui é o maior nível. Não tem tanta amplitude assim no ajuste, mas tem o ajuste. Não temos farol auxiliar aqui nesse carro. O que a gente tem aqui é o farol alto, que por sinal é excelente. Olha só, do farol baixo para o farol alto, você tem uma continuidade de luz, não tem área de sombra, e eu diria até que o farol alto consegue ter uma intensidade maior do que o farol baixo. Agora, aqui próximo ao bico do carro, do lado esquerdo e do lado direito, eu sinto um pouco de falta do farol auxiliar, que certamente proporcionaria uma iluminação melhor nessa situação. E o farol aqui, numa situação parcialmente iluminada. A qualidade se mostra boa. Quando a gente pega aqui as regiões um pouco mais escuras como essa, olha como o farol se destaca muito bem aí na parte mais escura. Mesmo na parte que é iluminada, a gente consegue ver que o farol consegue se sobrepor à iluminação da via. Então, pelo menos nesse teste aqui, urbano, em área não totalmente iluminada, o farol se mostra muito bom. Vou pegar aqui mais uma outra partezinha escura. A gente consegue ver aí uma qualidade de farol muito boa. Vamos virar aqui. Aqui a gente já tem um pouco de iluminação. Mas ainda assim, a qualidade é boa. Agora, um farol auxiliar aqui mais próximo do carro nas laterais, na minha opinião, faria diferença. Acessando aqui a rodovia, ainda tem um pouco de iluminação urbana, que acaba iluminando partes da via, mas ali na frente a gente vai ter a estrada completamente escura. Ó, aqui tem uma rotatória, o farol tem aí um bom campo visual, né, para você conseguir enxergar direitinho o caminho que você está fazendo. Olha aí os refletivos da via como dão um bom destaque. O farol ele é intenso.
E eu não estou vendo nenhuma área de sombra que possa atrapalhar o motorista aí em algumas situações. Pelo contrário, o farol é muito bom. Agora vamos pegar aqui a rodovia. Ó. Aqui não tem nenhuma iluminação. Inclusive, já coloquei o farol aqui em modo automático. A gente consegue ver o íconezinho verde aqui no painel. Ele acendeu rapidinho e já apagou. Mas vamos ver se a gente vai ter momentos aí na rodovia que a gente vai conseguir ver o farol automático. Uma boa iluminação, um bom alcance. Eu estou usando ele aqui no ponto mais alto, né, do ajuste de altura. Vamos dar uma olhada como é que o farol ilumina aqui o lado esquerdo. Aqui a gente tem um morro aqui do lado, né? Tem grama e ali na frente tem um morrinho. Eu não sei vocês, mas eu sinto falta dos faróis auxiliares, né? Aqueles faróis que são mais baixos, que abrem mais o facho. Você pode ver aí do lado direito. Eu consigo ver a via do lado direito? Consigo. Mas se eu quiser ver mais ali no acostamento, você já começa a ver que o acostamento ficou um pouco mais escuro. Aqui passando do lado de um ônibus com iluminação halógena, o farol do Haval bem mais intenso, né? Bem melhor do que o farol do ônibus. Vamos passar aqui outro ônibus. Esse outro aqui tá me parecendo que tem farol em LED. Não é halógeno. Sim, esse aqui tem farol em LED. Vamos comparar. Aqui os dois faróis são equivalentes. Não dá para ver muita diferença do Haval pro do ônibus e do ônibus pro do Haval. E aqui onde a gente não tem iluminação nenhuma, é uma ótima qualidade. Ó, vou apenas usar o farol alto manualmente para vocês verem como ele realmente funciona bem. Mas ali na frente eu vou ter uma área mais escura para a gente poder testar. Agora, vamos fazer um retorno aqui por cima da rodovia, num trecho que eu imagino que eu não vou ter nenhum outro veículo à minha frente, e o sistema de farol alto automático vai atuar. O farol já está aqui no modo automático, a gente consegue ver aqui na parte superior do painel. Então vamos lá. Vamos ver se ele comuta automaticamente o farol alto. Por enquanto, só o farol baixo. Ainda tem um pouco de luz. Ah, já ligou o farol alto. De forma automática. E olha aí como ele ilumina bem. Ó. Desligou o farol alto agora. Vamos ver se iluminou de novo o farol alto. Isso tudo ele está fazendo automaticamente. Talvez agora ele desligue. Vamos ver. Ah, desligou, porque tem os carros lá do outro lado da via, né, na contramão. Ele desligou aqui. Mas ligou novamente aqui. E a gente percebe que a iluminação é campeã, hein? Não dá para reclamar desse farol alto. Ele realmente é muito bom, funciona muito bem, ilumina adequadamente. E aí, agora eu tô chegando perto aqui de uma rotatória, iluminação de rua. Provavelmente ele deve ter imaginado que são outros veículos, ó. Em alguns momentos ele liga e desliga o farol alto. Mas, na minha opinião, o farol está integralmente aprovado. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.